Éfeso, uma cidade que vivia em trevas espirituais. Paulo e Silas chegaram com uma mensagem de libertação, o Evangelho. Mas a verdade incomoda quem lucra com engano. Uma jovem escrava, possessa de demônio, era explorada por seus donos. Ela gerava lucro através da adivinhação. Paulo libertou em nome de Jesus. E naquele momento, não apenas a moça foi livre, mas a ira dos homens foi despertada. Você conhece essa pressão? Quando fazer o certo custa caro. Os donos da escrava correram atrás de Paulo e Silas, gritando pelas ruas. A multidão se ajuntou furiosa. A injustiça sempre recruta seguidores. Os apóstolos foram arrastados para diante dos magistrados. Acusações falsas, mentiras costuradas com perfeição. Os juízes, sem investigar, ordenaram sua prisão, espancamento, cárcere. Paulo e Silas foram feridos barbaramente, seus corpos marcados pela brutalidade. E você? Quantas vezes já foi julgado sem ser ouvido? Quantas vezes a injustiça venceu na sua história? O carcereiro recebeu uma ordem: guarde-os bem. Bem, para homens como ele, significava a masmorra, o lugar mais fundo, mais escuro, mais úmido, aquele onde os prisioneiros desapareciam. Paulo e Silas foram jogados lá com violência. Seus pés foram presos no tronco, aquele instrumento de tortura que imobiliza, humilha, machuca, escuridão total, silêncio sufocante, o cheiro da morte. E ali, feridos, doloridos, sem esperança humanamente visível, eles permanecem. Quantos de vocês conhecem essa escuridão interior? Meia-noite. Nem mesmo a escuridão tem hora, mas esse era o pior momento. Ninguém vinha procurá-los. O mundo havia os esquecido. A dor no corpo era insuportável. A solidão era ensurdecedora. E então, silêncio. Aquele silêncio que faz a gente se perguntar: Deus, você ainda está aqui? Muitos de vocês conhecem essa hora, aquela em que você acordou sozinho com a tristeza, aquela em que telefonou para alguém e ninguém atendeu, aquela em que o desamparo parecia mais real que qualquer promessa. Paulo e Silas também a conheceram, mas naquela hora algo extraordinário aconteceria. Naquela escuridão, a fé é testada de verdade. Não a fé fácil, aquela que cantamos quando tudo vai bem, mas a fé que permanece quando tudo desmorona. A fé que canta mesmo com o corpo sangrando. A fé que confia mesmo quando Deus parece longe. E é aqui que Paulo e Silas fazem uma escolha que para nós parece impossível. Eles começaram a orar, a adorar, a cantar hinos de louvor na masmorra. Sim, vocês ouviram bem. Enquanto a dor gritava, eles cantavam. Enquanto a escuridão reinava, eles louvavam. Isso não é negação. É uma fé tão profunda que transcende a circunstância. E Deus respondeu. Não com uma chave, não com uma libertação humana. Deus respondeu com um terremoto. A terra tremeu, as correntes caíram, as portas se abriram. Aquela masmorra que parecia impenetrável foi quebrada pelo poder de Deus. Mas escutem bem, o milagre não foi apenas físico. O maior milagre foi a transformação de um homem que estava prestes a se matar por desespero, o carcereiro. Ele acordou com o caos. Pensou que tinha perdido todos os prisioneiros e estava pronto para o suicídio. Mas Paulo gritou: não faça mal a si mesmo. Naquele momento a vida mudou para sempre. O carcereiro caiu diante de Paulo e Silas tremendo. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Essa pergunta resume tudo. Aquele homem que às horas antes apenas os guardava, agora percebia que havia algo que transcendia este mundo. Algo real, algo verdadeiro. Naquela noite, o carcereiro, sua família inteira foram batizados. A prisão se tornou um templo. A masmorra se tornou um lugar de festa. O que era lugar de morte se tornou lugar de vida. E você? O que precisa acontecer na sua vida para você fazer essa mesma pergunta? Pela manhã, os magistrados, envergonhados e com medo, enviaram mensagem para libertá-los em segredo. Mas Paulo respondeu com uma dignidade que desafiava todo o sistema. Nos prenderam publicamente sem julgamento, mesmo sendo cidadãos romanos, que venham pessoalmente nos libertar. Os magistrados tremeram. A verdade tinha finalmente força, e quando compareceram foi para pedir desculpas. A injustiça foi exposta. A verdade venceu. Mas o maior resultado não era a libertação física, era o reino de Deus avançando, uma família salva, a fé multiplicada, a escuridão recuada. Paulo e Silas saíram daquela prisão diferente.
Não porque a dor desapareceu, os hematomas ainda estavam lá, não porque tudo ficou fácil, perseguição ainda viraria, mas porque descobriram algo que nenhuma prisão pode tomar. A liberdade verdadeira habita na alma que confia em Deus. A alegria que não depende de circunstância. A fé que canta no escuro. E mais, uma família inteira foi salva. O carcereiro que guardava prisioneiros, agora guardava a fé. Seus filhos cresceriam conhecendo Jesus. Gerações seriam impactadas. Uma noite de injustiça se tornou o ponto de virada de uma eternidade. Você está numa masmorra? Talvez não de pedra e correntes, mas de desemprego, de doença, de relacionamentos quebrados, de luto que não passa. Talvez a escuridão seja o vício que escraviza, a ansiedade que não dorme, o trauma que não cicatriza. Paulo e Silas vieram hoje falar com você. Não para negar sua dor, mas para sussurrar. A prisão é real, mas Deus é mais real ainda. Sua fé pode cantar no escuro, sua alma pode louvar enquanto o corpo sofre. E quando você clama ao Deus vivo, Ele vem. Ele quebra o impossível. Ele transforma carcereiros em irmãos. Sua libertação pode começar hoje, aqui, nesta hora. Quando a alma estiver cansada, Deus ainda fala com você. Se essa história tocou o seu coração, deixe um amém aqui nos comentários. Inscreva-se no canal A Voz da Promessa e ative o sino para não perder as próximas histórias. Compartilhe com alguém que precisa de fé e esperança hoje.